Bom dia, quinto B, sextou! E hoje é dia de História e Geografia. Então, separa o livro de Geografia de vocês e a gente vai começar da página 60 a 71. A prova vai explicar para vocês, mas a atividade é da página 74 a 75, tá bom? Coloca a data de hoje na página 60. A gente vai falar sobre clima e a vegetação. Então, o clima, zona de iluminação e aquecimento da Terra. Então, o formato esférico da Terra, formato esférico, né? A Terra é redonda, pessoal. E da inclinação do seu eixo, da rotação, né? Conforme ela vai girando, e do seu movimento de translação, cada parte da superfície terrestre, ela é iluminada e aquecida de uma maneira diferente. Então, por isso que o mundo, cada região tem um clima, tem uma temperatura, né? Porque cada região pega um lugar diferente na superfície. Cada região pega uma iluminação diferente, cada região é aquecida mais ou menos pelo sol, e aí cada região tem um clima e uma temperatura diferente. Então, as zonas de iluminação, elas definem 3 tipos: zona tropical, zona temperada e zonas polares. O Brasil, ele está a maior parte na zona tropical. Então, olha aqui o mapa do Brasil. Zona tropical. E zonas polares? Zonas polares tem o polar ártico e o polar antártico, né? Que é o polo sul e polo norte, aonde tem o urso polar. Dá para você guardar pelo urso polar. E tem as zonas temperadas do sul e do norte, que são temperaturas mais amenas. Não é nem quente nem frio, é temperado, é mais ou menos. As zonas tropicais, ela corresponde à região do planeta situada entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio. Nessa região, o Sol atinge de maneira perpendicular, iluminando-a e aquecendo-a com mais intensidade. Então, é uma região mais quente. A maior parte do Brasil fica na região tropical. Então, aqui está o mapinha do Brasil, ó, e a maior parte dela, tá vendo? Ó, fica na região tropical. Só um pedacinho aqui no final, na pontinha, que fica na zona temperada do sul, que é a parte do Rio Grande do Sul, do Paraná, que é um pouquinho mais friozinho, que é uma temperatura amena. No Brasil, são zonas tropicais e temperadas. Então, aqui na pontinha, ó, ficam as zonas temperadas, conforme mostra aqui bem no pedacinho aqui, ó. Esse rabinho aqui são as zonas temperadas, são as zonas mais fresquinhas, que é aonde? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E o restante fica direto na zona tropical, que são as regiões mais quentes. Então, todo o resto aqui do Brasil são regiões mais quentes, né? São Paulo é uma zona tropical. Minas Gerais, Bahia, Piauí, Pará, Mato Grosso, tudo isso daqui é tropical. E aqui no Brasil, a gente tem zona polar? A gente não tem zona polar no Brasil. Zonas temperadas corresponde à região do planeta localizada entre os trópicos e os círculos polares. Então, aqui, ó, entre os trópicos estão aqui, ó, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer e os círculos polares, que está aqui e está aqui. Então, ela fica entre essas regiões, né? A zona tropical fica no meio e a zona temperada do norte e a zona temperada do sul fica entre as zonas polares. Nessa região, o Sol atinge a superfície de modo inclinado. São menos iluminadas e aquecidas que as regiões tropicais. Então, zona temperada é uma temperatura mais amena, mais fresquinha. E zonas polares corresponde à região ártica e antártica do planeta, os polos. Então, aqui está o polo norte e polo sul. Nesta região, o Sol atinge a superfície de modo muito inclinado. Então, elas são as menos iluminadas e aquecidas da Terra. As temperaturas são as mais baixas do planeta. É onde tem as geleiras, onde tem o urso polar, onde é muito frio.
Tempo atmosférico e clima. Tempo atmosférico, ele tem os elementos do clima, que é a temperatura, a chuva, o vento, nuvem e umidade. Tudo isso forma os elementos do clima e o tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico é a combinação do clima em determinado local e momento. Tempo atmosférico é passageiro, variando de momento para o outro. Então, a temperatura, o tempo atmosférico de Ubatuba. Hoje estava frio e chovendo, mas segunda-feira estava um solzão, calor. E assim vai, o tempo vai variando. Os climas são diferentes tempos atmosféricos e são classificados quanto à temperatura e à umidade. Então, como que é o clima de Ubatuba? O clima de Ubatuba é quente e úmido. Não é? Aqui chove muito e mesmo sem chuva, quando está muito calor, aqui tem um tempo bem úmido, por causa que a gente fica próximo ao mar. Então, toda cidade litorânea tem um clima úmido. Os climas do Brasil. Então, os climas do Brasil se dividem em tropical, equatorial, tropical semiárido, tropical de altitude e subtropical. Então, aqui a Pro colocou os nomes, as legendas e tem um mapa dividido das regiões. São Paulo é como? Olha aqui São Paulo. São Paulo é tropical. Tem aqui tropical e tem uma parte verdinha bem clarinha aqui, ó, que é tropical de altitude. O que é tropical de altitude? Tropical de altitude são as regiões de serra e de planaltos, que ela tem um clima mais fresquinho. Quando a gente sobe aqui a serra para ir para Taubaté, quando a gente chega lá na ponta, não é mais friozinho? Ali tem um clima tropical de altitude, é por causa da altura, é mais friozinho. Campos do Jordão também é acima do nível do mar. Então, lá é um clima tropical de altitude. Agora, aqui no estado de São Paulo, Ubatuba. Ubatuba é qual? É tropical, como quase toda essa parte aqui, ó. E todo o estado de São Paulo, a maior parte é tropical. Depois, tropical semiárido. Olha só, Bahia, Pernambuco, Paraíba. É um clima mais seco, né? O equatorial, toda essa região aqui, Amazonas, Acre, Roraima, Mato Grosso, é um clima mais úmido. E o subtropical, que é aqui embaixo, que é a parte mais fria do país. Rio Grande do Sul faz muito frio, Santa Catarina, Paraná. Então, aqui está dividido em climas e tem o tropical úmido, que a Pro esqueceu de colocar aqui, ó, que é a parte vermelhinha, ó, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas. Ubatuba está por aqui, ó, nessas tirinhas aqui. Aqui também é bem úmido, então Ubatuba está por aqui. Os climas do Brasil. Tropical, clima quente, com duas estações bem diferentes. Inverno seco e verão chuvoso. Então agora a gente está no outono, indo para o inverno. É um tempo seco, mas no verão é muito chuvoso. Equatorial, quente, muito úmido e chuvoso. Semiárido, quente e seco, temperatura elevada e pouca chuva. Então, o semiárido é aqui, ó, Bahia, Pernambuco, Paraíba. Aqui chove muito pouco mesmo e é bem quente. Altitude, temperaturas mais baixas em locais de serra e planaltos, mais ou menos 1.000 metros de altitude. Exemplos de estados que têm altitude tropical de altitude é São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, que é tropical de altitude, esse verdinho aqui, ó. Então, verdinho bem clarinho, que até confunde com o amarelinho. Subtropical, temperaturas mais baixas do país, que é o subtropical, que é aqui, ó. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, lá é bem frio. A Pro já foi para o Rio Grande do Sul. É muito frio. Eu prefiro o clima mais aqui de São Paulo tropical. Agora, vegetação.
a vegetação do Brasil. Ó, preste atenção que a Pro sempre coloca o número da página, tá? Que a Pro está explicando aqui no slide. As principais formações vegetais do Brasil são floresta amazônica, que fica em Roraima, e Mata Atlântica. E aonde tem uma parte da Mata Atlântica? Ubatuba. Ubatuba tem uma parte imensa da Mata Atlântica. Então, a floresta amazônica ela é tropical, de clima quente e úmido, chove muito lá. Mata densa, tem bastante mata, bastante árvore, árvores de grande porte, bem próximas uma da outra. Então, é uma mata bem fechada e chove muito. A Mata Atlântica também é uma floresta tropical e tem grande diversidade. Ela cobre grande parte da costa brasileira. Ela vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e interior do Brasil. Só que a Mata Atlântica já sofreu bastante devastação, né? Então a gente tem que cuidar bastante porque ela possui uma diversidade muito grande de flora e fauna. O que é a flora? É a vegetação e a fauna são os animais. Caatinga. Caatinga é uma vegetação predominante nos climas tropicais. As plantas são adaptadas a climas secos e quentes. Então, aqui um exemplo de caatinga, os cactos. Eles são adaptados a climas quentes e secos. Cerrado é uma vegetação predominante nos climas quentes e com pouca umidade. Regiões de planaltos no Brasil central. Então, região que tem planalto e também região de serra tem esse tipo de vegetação. Plantas rasteiras, né, que tá aqui. Arbusto, que parece essas mini arvorezinhas, mas é bem coladinha no chão. E umas árvores retorcidas. Até parece um clima bem seco, mas ele não é tão seco. E as matas dos pinhais, vegetação predominante nos climas subtropicais, que é um local que não é nem muito quente nem muito frio. São as florestas de araucárias. Gente, essas árvores aqui, quando a gente sobe a serra, também tem esse tipo de árvore num pedacinho lá, porque o clima é subtropical, né? Não é uma floresta gigantesca, mas tem uma boa parte, quando a gente sobe a serra para ir para Taubaté, que tem essa vegetação aqui. Então, quando você subir a serra, presta atenção para você ver que tem bastante dessas árvores ali. Quando se aproxima ali em São Luís, tem bastante dessa vegetação, porque o clima lá é subtropical. A devastação da vegetação brasileira. Então, infelizmente, desde a descoberta do Brasil, as florestas brasileiras, a vegetação, tem sofrido bastante devastação e alteração pelas ações humanas. A Mata Atlântica e o Cerrado foram os mais alterados. Então, aqui a nossa Mata Atlântica, que fica uma parte aqui em Ubatuba, cada vez mais ela está sendo alterada pela ação humana. Para quê? Para construir grandes prédios, não é mesmo? Para construir casas. E assim, a ganância humana não tem fim, né? Enquanto eles não derrubarem a última árvore, eles não vão ficar satisfeitos. E é isso que a gente tem que entender e proteger, porque vai chegar uma hora que ele não vai ter mais. E quais são os grandes inimigos das florestas? A agropecuária, que é a criação de gado, a mineração, né, que fica mais para o estado de Roraima, Mato Grosso, e a extração de madeira, que são as principais causas da destruição das florestas. Ah, Pro, mas não vai poder mais fazer criação de gado, nem extrair madeira? Pode, gente, mas tudo tem um limite, né? Você lembra que ano passado teve as grandes queimadas lá no Pantanal, lá na floresta amazônica? Aquelas florestas acontecem, às vezes, queimadas. Elas podem ser naturais. Quando o clima é muito seco e muito quente, acontece queimadas. Só que muitas vezes são queimadas criminosas, né? Os grandes donos de terras e de agropecuária, eles colocam fogo propositalmente nessas áreas, porque depois que coloca fogo, ela serve só para virar pastagem. E aí colocam fogo, esse fogo se alastra de uma maneira que fica até difícil de apagar. Não tem como apagar. E aí acontece tudo o que aconteceu no passado, né? Muitos animais mortos, acaba com a vegetação, ainda tem a poluição dos rios, prejudica o solo.
A mineração em Roraima também envenena os rios, porque para minerar precisa de produtos químicos e isso acaba contaminando as águas e as pessoas. Então a gente tem que cuidar o máximo que a gente pode da natureza, porque sem ela a gente também não vai estar aqui. Depois, nas páginas 74 e 75, tem todas as atividades dessas explicações que a Pro acabou de dar. Esses slides também vão ficar no blog, porque ele é um resumo da matéria, mas tudo tá nas folhas que a Pro foi marcando aqui, ó. Página 69 a 70 é a devastação da vegetação, página 67, Mata dos Pinhais, página 67, Cerrado, página 67, Caatinga, de 66 a 67, a vegetação, 64 e 65, o clima do Brasil, e assim vai. Então, sempre tem as páginas aqui em cima. Então, na página 74 e 75, você vai fazer atividades sobre as zonas de iluminação, sobre as regiões e os climas, sobre as paisagens, tá? E essa última aqui, a número 9, é para fazer no caderno de geografia. E essa é bem legal, olha só. Desenhe as formações vegetais que ocorrem no lugar onde você vive. Depois, escreva um pequeno texto contando como é essa vegetação. Então, Ubatuba tem vegetação? Você pode pesquisar no Google qual é o tipo de vegetação de Ubatuba. A gente pode pegar exemplo das praias mais distantes, né, mais conservadas. Ubatumirim, qual mais? Sertão da Quina, Pissinguaba. Qual o tipo de vegetação que tem nesses locais? E aí você faz um pequeno texto sobre esses tipos de vegetações. Dá para comparar essas vegetações com essas aqui, Matas dos Pinhais, Cerrado ou Caatinga, né? Lembrando que o clima de Ubatuba é um clima tropical. Depois, em História, a gente vai ver um pouquinho sobre os europeus no Brasil, da página 92 a 95. Então, os europeus chegaram aqui no Brasil e eles assimilaram, né, pegaram para si alguns costumes dos indígenas. E os indígenas também, alguns costumes dos europeus. Então, isso está na página 92. Os europeus começaram a usar canoa, arco e flecha, né? Na alimentação, eles incluíram a mandioca, o milho, o amendoim, dormir em rede e uma outra cultura que era dos indígenas e não dos europeus, era os banhos diários. O europeu não toma banho todo dia, gente. E até hoje, lá, que é muito frio, não se toma banho todo dia, né? É um banho assim, ó, tic, 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 acabou. Com quem que eles pegaram o costume de banhos diários? Com os índios, né? Porque se banhavam sempre nos rios. E por que os europeus vieram para o Brasil? Para exploração do pau-brasil, que é uma madeira que eles usavam muito na exportação, né, para outros países. E é uma madeira vermelha, era uma madeira boa para fazer móveis e vários outros elementos. E eles vieram para cá para a exploração do pau-brasil e das riquezas naturais do nosso país. Os indígenas, quais foram os costumes que os indígenas pegaram dos europeus? O uso de roupas, né? E a imposição da cultura religiosa, porque daí vieram os jesuítas junto e impuseram a cultura religiosa para os indígenas, né? Forçaram eles. Então, as roupas foi um uso que eles foram ver na cultura dos europeus e começaram a colocar poucas peças de roupas, e a imposição cultural e religiosa. Então, na página 93, tem uma atividade que o texto está todo na página 92, que é esse resuminho que a Pro fez aqui, mas precisa ler o texto da página 92. Então, número 1, por que Portugal resolveu colonizar o Brasil? Por que Portugal resolveu vir para cá? Para explorar o quê? Quais recursos naturais? 2, o que eram e por que Portugal criou as capitanias hereditárias? Capitanias hereditárias está lá no comecinho do livro.
Deixa eu pegar a página aqui para você. Capitanias hereditárias tem um trechinho na página 92. E sabe aonde tem capitanias hereditárias? Na página 20 do livro de geografia. Olha aqui, ó, que tem aquele mapinha. Então, aqui também tem capitanias hereditárias. Então, você dá uma lidinha aqui para complementar a sua resposta. 3. Escreva verdadeiro para as afirmações verdadeiras ou falso para as falsas. Então, aqui você vai colocar V de verdadeiro ou F de falso em cada frase. E 4. Observe a imagem da capa de um livro sobre a história do Brasil, publicado em 1889. Leia a legenda e responda por que o religioso compara os portugueses aos caranguejos. Então, aqui tem a legenda, você vai ler essa legenda, presta bem atenção na capa. Deixa eu aumentar aqui. Ó, e vai escrever aqui embaixo por que o religioso compara os portugueses ao caranguejo. Então, foi escrito por Frei Vicente de Salvador, do Salvador. Na página 94, fala um pouquinho sobre a vinda dos franceses ao Brasil. Eles chegaram ao Brasil em 1555 para exploração do pau-brasil junto com os tamoios. Quem que eram os tamoios? Os tamoios eram os habitantes que já moravam aqui na terra, eram os tupis-guaranis. Então, eles se juntaram aos tamoios para a exploração do pau-brasil. Em 1565, foi fundada São Sebastião, no Rio de Janeiro, com casas dos colonos. Colonos eram os franceses, os portugueses que vieram para o Brasil. Colégio Jesuíta e prédio da administração pública portuguesa. Então, no Rio de Janeiro, em São Sebastião, foi construído tudo isso em 1565. Em 1567, os portugueses expulsaram os franceses do Brasil por meio de batalha naval e exterminaram o povo tamoios, que era o povo tupi-guarani. Mandaram os franceses embora e mataram todos os povos tamoios por causa da exploração do pau-brasil. Queriam tudo para eles. E os holandeses, o Brasil também teve holandeses interessados nas nossas terras. Mas os holandeses, eles eram interessados na produção de açúcar. Então, antes, a produção de açúcar era levada do Brasil para a Europa, vendida para os holandeses. Eles refinavam o açúcar e vendiam a preços altos. Para obter mais lucros, eles vieram para o Brasil e se instalaram na região do Nordeste. Então, eles fizeram várias coisas no Nordeste. E depois, eles foram expulsos pelos portugueses novamente, em 1654. Então, os portugueses mandaram embora os franceses por causa do pau-brasil. E depois mandaram embora os holandeses, porque eles também queriam a exploração total da produção de açúcar. Isso prejudicou a produção de açúcar na época e era muito lucrativa a produção de açúcar aqui. Então, tudo isso na página 95. Então, essas são as atividades de hoje de História e Geografia. História é mais uma revisão da explicação, tem pouquinha coisa, né? É só essa página. E o Geografia também é um apanhado de tudo, tá bom? A Pro tá na sala online a partir das 9 ao meio-dia. Qualquer dúvida, me chama. Beijos, meus amores, e bom final de semana. Ah, peraí, que tem uma mocinha aqui querendo dar um oizinho. Peraí. Ah, olha quem tá aqui, gente. A Fofão. A Fofão tá com tanta preguiça. A Fonfon hoje é um abraço especial. Sabe pra quem? Sabe quem falou da Fonfon? O Lucas. O Lucas falou: a Fonfon é tão linda. A Fonfon é tão gostosa, gente. Olha que Fonfon bonita. Vocês sabem que a Pro grava aula à noite, né? E agora são 9h44. Fonfon tá acabada. Fonfon tá com muito sono, gente. Fala pra eles até amanhã, Fonfon. Fala pra eles. Estuda, gente. Estuda, porque eu fico aqui só estudando com a minha mãe. Então é isso, pessoal.
Bom fim de semana, tá bom?